Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para mais um bloco. Olha, estou recebendo aqui o diretor jurídico da ACISA, que é a Associação Comercial do Acre, o Silfarney Rodrigues. Vamos falar aqui do cadastro positivo, que muita gente não sabe o que é, ou sabe, mas de forma superficial. E a gente vai aprofundar aqui esse assunto para você que compra a crédito, por exemplo. Isso é muito importante, saber se o seu nome vai estar lá no cadastro positivo. Como é que vai funcionar? Já está funcionando, na verdade? Já funciona. Mas como que vai ser a operação desse cadastro? Rogério, o cadastro positivo ele foi previsto em lei federal e as instituições estão massificando para a população a ideia de autorizar com que o seu nome faça parte de uma lista positiva. O cadastro positivo é um banco de dados onde evidencia os bons pagadores. A pessoa autoriza que o seu nome seja incluído nesse cadastro e a história de pagamento dele fica disponível para consulta. A ideia é que esse cadastro sirva para diminuir a burocracia da concessão do crédito, além de, no futuro, a expectativa é que os juros para os melhores pagadores eles sejam diferenciados. Porque hoje foca muito no lado negativo do consumidor, né? Está aí o SPC, o Serasa, que tem os cadastros negativos, né? É verdade. Essas listas, criadas para, de certa maneira, proteger ali os empresários, elas não evidenciam o bom pagador. Se alguém está inadimplente por um certo período, essa empresa paga para o Serasa, para o SPC Brasil, empresas que têm sede em São Paulo, para que anotem esse CPF. Mas tem gente que nunca esteve no SPC, no Serasa, e, no entanto, não recebe nenhum tipo de vantagem, nenhuma consideração a mais do empresário. É verdade. E é justamente isso que o cadastro vem preencher. Muito bem colocado. O cadastro positivo é para justamente evidenciar o bom pagador. Aqui no Acre já está funcionando? Já temos vários cadastros feitos, várias pessoas têm autorizado que o seu nome faça parte. Nós queremos, durante essa campanha, massificar com que toda a população procure o centro de atendimento da CDL, que fica ali no prédio da Associação Comercial, na Avenida Ceará, ou o local mais adequado seria ali no atendimento da OCA, para que a pessoa ali venha autorizar pessoalmente, com a sua assinatura, que seu nome faça parte desse cadastro. Mas o histórico do cliente que comprou diversas vezes a crédito, muitas vezes a pessoa sequer lembra de onde comprou, o que comprou, como pagou. Esse histórico, quem vai fazer? Essas empresas de São Paulo, conhecidas como Serasa, o SPC Brasil, é quem vão receber das empresas que fizeram essa concessão de crédito, que registraram o CPF, que registraram as vendas, elas vão enviar esses dados. É feita uma varredura no CPF. É verdade. Essas grandes empresas hoje detêm quase 100% de tudo que se fala de cadastro de consumidor, de compradores. A ideia é que as empresas do varejo, ao concederem o crédito, vão informando para essas empresas em São Paulo como é que se deu os pagamentos. Tem algum custo para o consumidor? Não tem custo nenhum, é gratuito. A lei disse que isso pode acontecer, mas só com autorização pessoal dele. Então, vai ter um formulário que ele autoriza pessoalmente, coloca ali os seus dados e basta fazer isso. Já tem muitas empresas utilizando o cadastro positivo? Tem empresas utilizando. Aqui no Acre a gente também está massificando que as empresas façam essa consulta. Locais como a gente visitou ali em Manaus, a CDL Manaus, eles já estão fazendo esse tipo de consulta. Não é uma ideia brasileira, isso funciona em outras partes do mundo e a tendência tem sido justamente a redução de juros, uma burocracia bem menor na hora de conceder Uma o crédito. outra novidade boa para o consumidor é a ausência de cobrança da consulta ao SPC e Serasa. Antes era cobrada uma taxa e agora não tem mais essa taxa. Não tem. Durante um ano nós vamos deixar livre para a população que pode procurar o balcão da CDL, como eu disse, lá na OCA ou no prédio da CISA, munido dos seus documentos pessoais, que essa consulta é sigilosa, mas é possível fazer a consulta e saber se o nome dele está em algum cadastro negativo, do Serasa ou do SPC. Os valores que cobrávamos era para repor custos de manutenção do serviço, papel, impressora, funcionário. Durante um ano, essa campanha é para que a população tenha acesso. Você pode ir quantas vezes quiser, quantas vezes você quiser tirar a sua lista, verificar se o seu nome está limpo, é o cadastro do cadastro e do CPF. Tem muita gente que tem dúvida sobre o tempo em que o nome da pessoa permanece lá no SPC, no Serasa. 5 anos é o prazo estabelecido por lei, inclusive,
para se cobrar dívida, para se colocar o nome da pessoa num cadastro negativo. De fato, depois que transcorre 5 anos, o nome da pessoa sai, a dívida permanece, é perdoada? Como é? Bem, o cadastro da negativação, que é o que todo mundo conhece hoje, ele nasce quando uma empresa paga lá para São Paulo, né, para essas empresas, para registrar. Esse nome fica registrado ali até que o SPC Brasil ou a Serasa em São Paulo recebam uma nova informação para retirar. Não acontecendo esse pedido da retirada, automaticamente, 5 anos após a inscrição, esse registro é retirado automaticamente. A lei proíbe que registros há mais de 5 anos permaneçam, que sejam utilizados para negar crédito na hora que vai fazer. Então, realmente, com 5 anos, se não for feito o pagamento, o nome é retirado. Mas a dívida, não. A dívida continua. A dívida continua. Você continua devendo aquela loja, devendo naquele local que você comprou. O que não tem mais é o direito de exigir, por exemplo, perante a justiça para que o pagamento seja feito. Mas aquele comerciante, ele pode sim se negar a vender a crédito novamente para aquela pessoa. Mas pode reinserir o nome da pessoa no cadastro negativo depois de 5 anos? Por aquela dívida, não. A menos que tenha ocorrido, digamos, um acordo, um reparcelamento. Aquele nome pode ser retirado por conta de um acordo, que se novamente não for cumprido, ele pode novamente ser inserido. Mas essa nova inserção vai contar 5 anos de novo. Sempre conta 5 anos da inadimplência, do momento do vencimento. Então, se tem um novo acordo, do vencimento daquele acordo é que vai contar novos 5 anos. Tem gente também que, quando está próximo de vencer esse prazo de 5 anos, vai lá e paga a dívida e depois fica buscando uma forma de receber o que pagou, que é uma coisa que não tem lógica, né? Espera-se que todos sejam cumpridores das suas obrigações. Então, o pagamento é devido sempre, mesmo após 5 anos. O que perde, como eu disse, é o direito do credor de exigir perante a justiça. Mas se pagou, que bom que fez o cumprimento do pagamento. Devolver o dinheiro depois de 5 anos não tem Final de cabimento. ano é época de expectativa no comércio. Tem o 13º, tem as festas de fim de ano e sempre que dá, o consumidor compra um pouco a mais, justamente por conta disso. Qual a expectativa da Associação Comercial para esse final de ano aqui no Acre? A expectativa da Associação Comercial é que o comércio, com a chegada do 13º, haja um aquecimento maior. Alguns comerciantes têm se preparado, tem a questão do ICMS, que pegou muitos empresários de surpresa, a exigência do ICMS, havia um prazo maior, agora o prazo foi bem reduzido, mesmo com as prorrogações que têm acontecido, elas são pequenas, os empresários então tiveram essa surpresa, mas alguns se prepararam para o Natal, para a gente ter um Natal excepcional, apesar da crise, mas que a gente consiga ali manter o espírito ali de confraternização. Só não pode aumentar a inadimplência, né? Não pode aumentar a inadimplência. Como é que está o nível de inadimplência aqui no Acre? Eu não tenho esses números por participar da diretoria jurídica, eu não tenho esses números embasados. Mas a nível nacional a inadimplência tem aumentado. Então o que a gente sugere é cautela, não se exceda, tenha que ter um controle dentro dos seus gastos, ficar dentro do orçamento, não deixar de comprar, porque sempre vamos deixar de comprar, mas deixar de comprar sem pensar. O crédito ele deve ser utilizado de maneira coerente com a renda da pessoa, com a possibilidade e o momento que a gente vive. A associação comercial, que representa aí talvez a maior força da economia do Acre, que é o comércio, tem uma palavra, tem um peso nas decisões políticas, inclusive, e tem uma perspectiva de futuro também para o Estado. Como é que vocês estão avaliando o futuro do Acre no próximo ano? Bem, o nosso presidente é que seria a pessoa mais indicada para responder essa perspectiva. Nós temos o nosso presidente ali, Jurilande, e ele é que, nessa parte de política, de cenário, ele é a pessoa melhor para te passar, Rogério, essa explicação. Então vamos restringir um pouco, não vou perder a oportunidade. No aspecto jurídico, que aí você pode falar, a CISA tem muitos problemas a resolver, como é que está a questão jurídica? Nós tivemos esse ano um avanço muito grande, que foi aquela vitória que a associação conseguiu, né, de resgatar impostos pagos de forma indevida. Aliás, como é que está esse processo? Avançou? Esse processo do resgate dos valores pagos indevidamente, estamos aguardando a publicação, estamos aguardando que venha de Brasília a decisão final. Tem uma banca de advogados que cuida especialmente
desse caso. Mas foi uma vitória, porque ficou reconhecido, não só no caso do Acre, mas em outros estados, em outras ações particulares, o direito de que o ICMS não faça parte do cálculo de outros impostos. Então isso foi uma conquista muito grande. Lá atrás, em 2007, a Associação Comercial acreditou que isso era possível, em que havia um excesso de cobrança de impostos e, de fato, veio a colher os resultados agora. Uma coisa que impressiona é que muitas questões que são debatidas, que são conflituosas, acabam sendo travadas batalhas na justiça e quando um dos lados vence, se entende que tudo aquilo foi desnecessário, porque havia já um entendimento prévio de que o que era justo era o que de fato estava sendo pleiteado. Nesse caso, como é que a associação avalia essa perda de energia, de tempo, muitas vezes em torno de questões que são óbvias, né? Em torno de questões que são óbvias. O gestor público, ele tem uma outra cartilha, não é a mesma cartilha do empresário. Em algumas partes elas se encontram, elas convergem, e aí eles se dão as mãos e resultados são colhidos. Mas parece que nem todos os setores têm sido assim. O setor dos tributos, que onde há uma parceria muito grande, porque as empresas, de maneira geral, elas não recolhem tributos. Os tributos são repassados no preço da mercadoria. O que as empresas são penalizadas com tributos são as obrigações acessórias, que poderiam ser menos burocráticas, poderiam ser mais maleáveis. O empresário tem que ser visto pelo governo, de fato, como um parceiro. Nem sempre essa é a visão como um todo. Há espaço para ser melhorado quanto a isso. Energias são gastas em pontos de vista que ao final mostra-se desnecessário toda aquela guerra. O imposto justo é uma matéria para um outro momento, um outro debate. Mas a parceria tem que haver sempre. Nós não estamos em lados opostos, nós não somos contrários, mas o diálogo tem que ser maior, mais aberto. Muitas reclamações eu tenho recebido, porque além de advogado eu também trabalho com contabilidade. Então meus colegas contadores, eu sou conselheiro no CRC, a gente recebe uma gama de ligações, de informações a respeito do que os empresários estão passando por conta dessa mudança que aconteceu. Uma mudança muito grande, sem um preparo e está gerando muita insatisfação entre os empresários. A verdade é que o Estado ele tem a arrecadação, ele tem a sua fonte de renda, que é o comércio, a indústria, são os impostos, e ele tem a tarefa simplesmente de gastar o dinheiro. Quer dizer, deveria haver um cuidado muito maior na forma de gastar esse dinheiro, porque não é fácil para quem produz, né, para o empresário, para o próprio consumidor, que é quem banca no final. Nós vamos pagar sempre mais caro pela mercadoria se os impostos aumentarem, cada vez mais. Isso a gente vai consumir menos. A cadeia toda se sustenta por um consumo equilibrado. Se não ocorrer o consumo, todo mundo vai ser prejudicado. Gastar bem é a receita. Sempre foi. Na minha casa, na sua casa, sempre foi assim. Gastar bem. Tudo tem um limite. Tudo tem um ponto de equilíbrio. É não respeitar esse ponto de equilíbrio que faz com que as coisas não estejam da melhor maneira. E bom seria que o Estado, e aí eu falo em todos os níveis, governo federal, governos estaduais, municípios, utilizassem na gestão pública os mecanismos que são utilizados na gestão privada, de eficiência, de prudência, de cautela, enfim. Mas é um assunto longo, como você mesmo propôs. Numa próxima oportunidade a gente aprofunda esse tema de tributos. Muito obrigado pela vinda, Silfarney. Estou à disposição, a gente está aqui, a CISA está de portas abertas, a população em geral pode procurar, pode ir no balcão da CDL, que fica ali na Oca, que fica também ali no prédio da CISA, e fazer sua consulta quantas vezes for necessário. Divulguem o cadastro positivo, orientem as pessoas, né, aconselhem que elas procurem a CISA, a CDL, para fazer esse cadastro positivo, e a sociedade só tem a ganhar. Muito obrigado, Rogério. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Continue com a gente.